Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja sempre muito bem-vinda. Eu, professora Roseli Informática, convido você para iniciarmos juntos a correção da prova realizada pela VUNESP no dia 26/11 de 2023 para a Polícia Civil, para nós de São Paulo, essa prova para o cargo de investigador. Nós vamos fazer a correção questão por questão, de modo individual, tá certo? Porque, Roseli, facilita o seu estudo, tá certo? E você vai na questão de acordo com a sua necessidade. Muito bem, e agora a gente já inicia a correção, a informação, o estudo com a primeira questão. Vamos lembrar que essa prova de investigador, a VUNESP cobrou 10 questões e fez parte do primeiro módulo. Então, a informática começa para nós na questão de número 1, e aí a gente vai passear até a questão de número 10, beleza? Então, vamos lá. A primeira questão. Lá no nosso edital, é sempre muito importante falar sobre isso, estou pegando aqui o nosso edital, a Polícia Civil de São Paulo, ela menciona no edital sistema operacional. Ela não menciona o Windows, ela menciona sistema operacional. Então, nós temos a liberdade de encontrar nas nossas provas voltadas para a Polícia Civil de São Paulo o sistema operacional Windows, Linux, conceito de sistema operacional, e nós recebemos nessa prova, no dia 26/11, o nosso Microsoft Windows 10. Poderia ser também o Windows 11. Então, é para nós uma observação. Aqui nós temos o Windows 10 nessa prova, pode ser que numa outra a gente já ganhe o Windows 11, ou até uma possibilidade de outro sistema operacional. Porque no edital nós não temos o Windows, nós temos no edital, isso foi edital 2022, edital 2023, nós temos sistema operacional. Beleza? Então, nós vamos conversar, o assunto aqui é sistema operacional, certo? Então, se pegar o edital, o assunto relacionado é sistema operacional. O Windows 10, configuração padrão, o usuário vê o seguinte conteúdo dentro de uma pasta, fazendo uma outra observação. No nosso edital, sistema operacional, a VUNESP, ela menciona para a gente pasta, arquivo, atalho, a palavra diretório também pode ser elemento aí das nossas questões. Diretório é um termo que também relaciona a pasta, mas a ideia de diretório a gente usava muito quando a gente trabalhava com sistema operacional estruturado, né? Por exemplo, o MS-DOS, a gente falava em diretório. Quando o sistema operacional passou a ser visual, e aí a gente começou a ter o termo pasta, mas pasta e diretório significa exatamente o mesmo elemento, cuja função é permitir organizar, né, os nossos arquivos, os nossos programas. Muito bem. Então, vê-se o seguinte conteúdo dentro da pasta. Então, observe. A pasta aqui para nós, olha, é a pasta temp. O C é a unidade raiz. A partir do explorador de arquivos, que é o nosso gerenciador de arquivos, onde uma configuração foi feita para nós na pasta 2023. Então, veja, ó, uma configuração foi feita na pasta 2023. Então, veja, nós temos aqui ó, uma pasta 2022, nós temos aqui uma pasta 2023 e nós temos aqui um arquivo, relatório XLSX, que é um arquivo né, do Microsoft Excel. Aqui a gente tem o tipo de arquivo que é uma planilha. Agora, veja, a VUNESP, ela mencionou uma configuração na pasta 2023. Você, candidato, e nós, usuários, a gente vai verificar lá na prática, dentro do explorador, que nós podemos trabalhar com uma configuração. Uma configuração, por exemplo, é deixar arquivos e pastas ocultos. Então, por exemplo, né, uma configuração é tornar os nossos arquivos ocultos. Roseli, mas se eu tornar os arquivos ocultos, por que ele está aparecendo?
Da mesma forma que eu posso selecionar um arquivo, uma pasta, e configurar para que eles fiquem ocultos, eu também posso ativar a exibição dos arquivos ocultos. Quando eu ativo exibir arquivos ocultos, ele aparece para a gente mais clarinho. Veja ó, que a pasta 2022 está mais escura para nós e a pasta 2023 está mais clarinha, está o que a gente fala até, né, esmaecido. O que simboliza para nós já de imediato nessa visualização que a configuração aplicada à pasta 2023 é oculto. Então, nós podemos configurar para que arquivos não mostrem a extensão, podemos configurar para que a pasta, os arquivos fiquem ocultos e, da mesma forma, exibir os arquivos ocultos. Então, já de imediato nessa imagem, nós podemos afirmar que essa pasta 2023, ela carregou na sua configuração para nós o recurso de ocultar. Ok, mas vamos continuar. A VUNESP continua. Ao abrir a janela de linha de comando, a linha de comando para nós é o prompt de comando. Ou você vai pelo iniciar e já ativa o prompt, ou você vai pela pesquisa e coloca CMD, e aí já aparece para nós o prompt de comando. Digitar dir. Dir para nós é um comando que a gente utiliza em ambiente de prompt de comando. Quando eu digito dir, o que esse comando faz? Esse comando, ele mostra, esse comando, ele lista o conteúdo de o que para nós? Diretório. Quem é esse diretório? Quem é essa pasta para nós? Então, nós temos aqui no enunciado a pasta CTEMP. Então, dentro da pasta CTEMP, eu tenho duas subpastas, uma 2022, uma 2023, e eu tenho um arquivo, esse arquivo chamado de relatório.xlsx. Então, aqui na pasta tempo, ó, analisando a imagem, foi pressionado o comando dir. Quando foi pressionado o comando dir, nós visualizamos um elemento, para nós aqui, ó, chamado 2022, nós visualizamos um arquivo chamado relatório, e aqui para nós temos a seguinte informação. Olha, possui um arquivo e possui duas pastas. Só que quando a gente verifica, só tem a pasta, veja aqui para nós, ó, 2022. A pasta 2023 não está exibida. Se a pasta 2023 não está para nós exibida, o que significa para nós? E aqui está mencionando, ó, eu tenho duas pastas. Então, se ela não está exibida, essa pasta, ela está o que para nós? Olha, oculta. Isso significa que a pasta 2023 está protegida como somente leitura? E uma observação, o que a gente protege somente leitura é arquivo, não é pasta. É o conteúdo da pasta, que ela fica como somente leitura, tá? Que é para nós um atributo. Somente leitura é o conteúdo da pasta, que são os arquivos. Criptografada, se tivesse criptografada, ia ter um cadeadinho para nós aqui na pasta e a gente ia conseguir visualizar. Compactada, a gente ia visualizar para nós, vem o ícone com aquele zíperzinho, né? Parecendo arquivo compactado para nós, zipado. Lixeira não faz sentido. Se tivesse na lixeira, ele não estava sendo visualizado dentro de tempo, estaria sendo visualizado na lixeira e não dentro da pasta tempo. No caso, se tivesse na lixeira, ele não estaria sendo mostrado aqui, porque essa informação que nós ganhamos gera relação com a pasta tempo. Se está na lixeira, não tem como estar na pasta tempo, tá certo? Então, lixeira vai embora. Então, a nossa primeira questão, a alternativa é a correta, trazendo o elemento para a pasta 2023, um elemento de pasta oculta. Uma observação, essa prova que a gente está resolvendo é a alternativa E. Eu não sei qual é o tipo da prova que você tem. Então, analisar, que pode ser uma outra alternativa, mas o conteúdo da alternativa será para nós o conteúdo oculto. Antes de deixar
a questão para você, eu quero fazer uma observação para que você também faça inserção nos seus estudos. Quem já fechou essa primeira fase, já está tranquilo, vai para próximas fases, parabéns, né? E o pessoal que está começando a estudar, esse é um assunto que deve ser inserido nos seus estudos. Então, veja, abre o explorador de arquivos, lembrar que para abrir o explorador de arquivos, você pode usar a tecla do Windows mais a letra E. Aqui na estrutura das guias, nós temos a guia Exibir. Nós vamos ter um grupo no finalzinho para nós da guia Exibir chamado Mostrar e Ocultar. Se você selecionar um arquivo ou uma pasta e clicar ocultar itens selecionados, eles serão ocultados e não serão visualizados. De repente, se a sua máquina é acessada por outra pessoa, essa pasta, os arquivos ocultos não serão visualizados. A não ser que eu venho aqui, olha, e habilito itens ocultos. Então, se eu habilitar itens ocultos, eu consigo visualizar dentro daquele local de armazenamento quais são os itens que estão ocultos. Pode ser pasta, pode ser arquivo. Um exemplo, eu mostrando aqui para vocês, eu estou na guia Exibir, eu estou aqui em um endereço, ó, PCSP 26/11/2023, é uma pasta na minha máquina, que está dentro de uma outra pasta, que está na área de trabalho, que está na unidade C. Eu quero que você visualize que dentro dessa pasta eu estou com 4 arquivos, todos arquivos PDF. Então, veja, olha, escrivão, esse arquivo, e esse arquivo prova de investigador, ó, analisa que o ícone dele está um pouquinho esmaecido, ou seja, está um pouquinho mais claro comparando com esses 2 outros ícones. O que significa, veja, que itens ocultos existem aqui e eles estão sendo exibidos. Então, quem são ocultos aqui? Esse arquivo para mim, para nós, né, eles estão ocultos. E por que eles estão sendo exibidos? Porque eu habilitei, olha, itens ocultos. Lá no grupo Mostrar e Ocultar, na guia Exibir. Como a VUNESP mencionou configuração, só voltando aqui na questão, olha, onde uma configuração foi feita. Quem foi essa configuração? Podemos ir lá na guia Exibir e ocultar itens selecionados. À medida, né, ou na medida que esses itens estão ocultos, eu também posso pedir para exibir, só habilitar itens ocultos, tá certo? Então, é uma linha de raciocínio, é uma linha de estudo que a VUNESP usou na prova do investigador, no dia 26/11, inclusive, abriu o módulo, abriu a prova na questão de número 1, mencionando essa configuração, tá certo? Então, fica aqui para nós a nossa primeira questão. A resposta para nós, para esse tipo de prova alternativa E, o oculto, de repente, aí seja uma outra alternativa, dependendo do tipo de prova, tá certo? Insere a informação, coloca nos seus estudos e encontramos na nossa próxima questão. Até já!